Professor, todo mundo começou a ser mestre, doutor em imposto de renda. E todo mundo ficou curioso, o que é que mudou, né? Caramba, calma aí, deixa eu te explicar um pouco melhor. Sem tanto burburinho, né? Sem tanta informação midiática, mas com muita clareza. O imposto de renda, ele muda em quê, professor? Eu vi que teve um projeto de lei que ele isenta, né? Quem ganha menos de 5 mil reais. E até entre quem ganha entre 5 e 7 mil reais por mês vai ter aí, de certo modo, uma grande redução, né? E tributo que eles chamam de super ricos ou alta renda. O que é que significa isso? Bom, vamos comentar um pouco sobre esse projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha menos de 5 mil reais. E quem ganha entre 5 e 7 mil reais vai ter uma redução muito boa, mas para isso ele tributa os super ricos. Bora entender um pouco sobre esse aspecto. Eu me chamo Felipe Duque, né? Sou professor aqui de Estratégia e Carreira Jurídica. Eu estou comentando com você esse projeto de lei, né? Foi enviado, né, pelo Poder Executivo. A gente vai comentar essas mudanças significativas do imposto de renda de pessoas físicas, né? E aqui eu já quero destaque mais importante para os senhores, porque isso vale muito a pena. A gente vai discutir aqui apenas um projeto de lei, né? Isso não está em vigor ainda. Essas mudanças, e eu preciso frisar, elas dependem de uma aprovação do Congresso Nacional. Mas, professor, e se elas forem aprovadas? Aí, show de bola. Se elas forem aprovadas, né, elas vão entrar em vigor em janeiro de 2026. De fato, no ano que vem. Em janeiro de 2026, começa, consequentemente, as pessoas que ganham, né, até 7 mil reais, até 5, isenção total, entre 5 e 7, uma isenção parcial. Mas, por que isso acontece? Eu vou explicar isso aqui para os senhores. Mas, desde já, comenta aqui, né, o que é que você acha desse projeto, se você já viu, né? Não sei se você percebe, mas aqui há uma redução do imposto de renda, ele vai colocando aqui vários cálculos, é até difícil fazer a leitura desse projeto de lei, por isso que eu vou tentar destacar o máximo aqui para que você consiga entender, beleza? Bom, a primeira coisa é que esse projeto ele tem dois eixos principais. Ampliar o que a gente chama de faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Professor, qual é a grande ideia do projeto? E até eu vou mostrar isso aqui para os senhores, né? Eu trouxe até algumas imagens também, que foram fruto da cartilha do Poder Executivo, né? Para que vocês vejam as justificativas. É como se o Poder Executivo ele trouxe a ideia falando, olha, a gente tem que trazer no imposto de renda uma ideia de progressividade. Só que essa tabela do imposto de renda, ela está defasada pela inflação já faz um tempo, né? Ou seja, ele não tem sido corrigido essa tabela. E aí é como se há mais de 10 anos, por exemplo, né, esse valor deveria ser atualizado, a faixa de isenção às pessoas que não pagam imposto de renda, e como elas não foram, digamos assim, atualizadas, os anos foram passando, a inflação foi, enfim, corroendo o poder da moeda, e antes o que era 2 mil reais, hoje é 4, hoje é 5, enfim. Então, a gente precisa fazer uma atualização disso. Essa atualização, ela ganhou até, inclusive, perspectivas atuais de grande polêmica, grande polêmica. E aí vamos destacar aqui. Por quê? Quando ele cria essa isenção de imposto de renda, ou melhor, quando ele aumenta, ou quando ele atualiza, a palavra que você quiser utilizar, ele tenta criar uma outra coisa para falar sobre o impacto financeiro disso. Como assim, professor? O próprio projeto de lei, ele cria uma chamada tributação mínima para o que ele chama de pessoas com altas rendas. O que é isso? São as pessoas que ganham de até 50 mil reais mensais. Professor, eu não entendi a lógica disso. Eu vou explicar e a gente volta para cá. Analisando o texto oficial do projeto de lei, a proposta vai dizer o seguinte: a partir de janeiro de 2026, está concedida uma redução do imposto sobre rendimentos tributáveis. Para rendimentos de até 5 mil reais, a pessoa não paga nada, redução integral do imposto de renda. Então, ganho 5 mil reais por mês ou 60 mil reais anuais, eu não pago imposto de renda. E para quem ganha entre 5 mil e 7 mil reais, eu tenho uma redução decrescente e linear. E é importante você destacar, a tabela progressiva do imposto de renda, ela continua existindo. O que esse projeto faz é criar uma redução no valor final do imposto calculado, que pode chegar até 100% no caso de rendimentos de até 5 mil reais. Então, a tabela que a gente traz aqui, até para ficar mais fácil você visualizar, é como se fosse o seguinte: a renda mensal do cara é 5 mil reais. E aí, ele vai ter 100% de desconto, né? Então, se hoje ele paga 312 reais, em 2026 esse cara pagaria zero. Se esse cara ganha 5.500, ele pagaria 430 reais, mas agora ele vai pagar em 2026 202, 6 mil reais. Então perceba, entre 5 e 7 mil reais,
Não é que esse cara não vai pagar nada, ele vai pagar, mas perceba que ele vai ter um desconto do que seria, do que ele pagaria, tá? Quem ganha abaixo de 5 mil reais não vai pagar nada, zero a partir de 2026. Um exemplo que que foi trazido até pelo Poder Executivo, né, na apresentação, ele fala assim, olha, como será em 2026 com a aprovação desse projeto de lei? Então ele dá um exemplo, por exemplo, suponha que a gente tem um motorista. Esse motorista ele ganha R$ 3.650 por mês, né? E ele paga de imposto de renda R$ 81. E aí, em 2026, ele diz que ele pagará zero. Aí teve um cara que chegou e falou assim, professor, eu não estou entendendo. Por quê? Como é que teve a economia de R$ 1.000 no ano? Meu amigo, ei, calma, viu? Isso aqui é porque é por mês, né? Então, quando ele fala no ano, é porque ele multiplica por 12, né? Então é como se essa pessoa deixará de pagar R$ 1.000 no ano, entendeu? Então só para você entender. Outro exemplo, tem o rendimento do mês de um profissional autônomo, né? Um profissional autônomo que ganha 5.450. Quanto é que ele paga atualmente? R$ 447. Quanto ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 180. Então perceba que houve essa redução por mês. Quando você multiplica por 12, isso aqui dá R$ 3.202. Beleza? Show de bola? Algumas observações importantes é que quem ganha acima de R$ 7.000 não vai ter nenhuma redução do imposto. Então, quem ganha acima de 7 mil não reduz nada. Essa redução ela também vai ser aplicada no cálculo do 13º salário. Professor, aí você vai perguntar, bom, qual é o impacto disso? E isso é muito importante. Para fins de direito financeiro, para aprovação do projeto, para o Congresso Nacional e para uma grande polêmica que hoje também está instalada, que são os estados e municípios que entraram aí, especialmente os municípios menores nesse aspecto, né, falando, rapaz, lascou tudo. Como é isso, professor? Vamos lá. A ampliação dessa faixa de isenção, ela vai resultar na redução de arrecadação pela União na ordem de 25 bilhões, tá? Então perceba, no direito financeiro, lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai dizer que qualquer tipo de medida que vise a criar um benefício fiscal, isso aqui é um benefício, está dando redução, desconto, isenção, o que é que seja, ela tem que ser acompanhada, primeiro, da estimativa do impacto orçamentário, ele está dizendo, olha, o impacto é 25 bilhões, e se a gente vai deixar de arrecadar, você tem que fazer duas coisas, ou você vai passar a arrecadar mais em algum lugar, ou você vai cortar gastos. O que é que o governo propôs aqui? A União propôs que ela iria aumentar os seus gastos. Ela poderia ou aumentar sua receita, né, ou seja, tributando mais, ou diminuir gastos. Ela optou por tributar mais. Como é que seria essa tributação maior? E ela precisa fazer isso, porque esse projeto de lei não pode. Professor, essa compensação ela precisa ser feita. A forma como ela vai ser feita vai ser discutida. Se vai ser através desse aumento ou vai ser, por exemplo, através de um corte de gastos. O que foi que o governo propôs? Ele disse o seguinte, olha, a tributação mínima, que é o que ele chama das altas rendas, possibilitará uma ampliação da receita de 25 bilhões, além de ganhar mais quase 9 bilhões a mais da tributação de 10% da remessa de dividendos para o exterior, apenas para as pessoas que moram fora, né? Então, o que é que ele disse? Olha, a gente está tratando aqui de uma medida de justiça tributária. Para a gente compensar as pessoas que até 5 mil reais não vão pagar nada, a gente teria uma questão de justiça tributária para compensar a perda de receita que o aumento dessa isenção trará. O governo vai propor o imposto mínimo de até, ou seja, aumentar 10% para quem ganha a partir de 50 mil reais por mês, o que equivale a 600 mil reais por ano. Professor, como é que seria feito isso? E aí, para ficar mais fácil o cálculo, é como se tivesse o seguinte, quem ganha 600 mil reais de renda anual, ou seja, 50 mil reais por mês, não vai pagar nada, né? Por quê? Porque a partir disso, é só a pessoa que ganha mais. Então, por exemplo, a pessoa ganha 750 mil reais, né, no ano. Então, ele vai ter uma alíquota final de 2,5% e no final ele vai pagar 18 mil reais a mais, né, do que ele já pagou. E aí você vai ter essa equalização de maneira que essa alíquota ela pode chegar até 10% das pessoas que ganham 1.200.000 ou dividindo por mês, né, 100 mil reais por mês, né? Então, quem ganha a partir de 100 mil reais por mês vai pagar 10%, beleza? Então, essa seria a lógica. Ah, professor, mas isso aí isso é chamada de tributação dos super ricos, né? Como é que isso funcionaria?
E aí até para você entender, porque tem alguns rendimentos aqui nesse valor que ele não seria consagrado, né? Que não estaria dentro dele. Então, por exemplo, o cara ganhou esses, sei lá, 1.200.000 no ano, né? Mas foi fruto de uma herança. Se foi fruto de uma herança, isso não entra nesse cálculo. O cara tem o dinheiro porque ele recebe uma pensão por doença grave. Isso não está nesse dinheiro. Uma indenização. Então, foi tirado, digamos assim, algumas verbas. As pessoas que têm rendimentos de títulos e valores mobiliários que são isentos, por exemplo, também, a via de regra, né, não vai pagar, mas tem exceções. Então, a tributação mínima para altas rendas funciona de que forma? E só atinge quem ganha mais de R$6.000 por ano. Primeiro, soma-se toda a renda recebida no ano, incluindo salário, aluguel, dividendos e outros, não entram na conta herança e venda de bens, não entram algumas rendas. Se essa soma for menor que 600 mil, não cobra nada. Se ultrapassa esse valor, ele vai pagando alíquotas até chegar ao máximo 10% se ele ganhar mais de 1.200.000 do ano. Já na hora de calcular o valor do imposto, alguns rendimentos são excluídos, feito a gente falou, ganhos com poupança, títulos, indenizações, aposentadorias e pensões por moléstia grave e outros rendimentos imobiliários isentos, tá? O que é dito no projeto? É dito no projeto que essa regra ela não afeta a maioria dos brasileiros. Ele diz que só vai impactar cerca de 141 mil pessoas. Então é como se ele quisesse dizer assim, olha, eu vou facilitar a vida de muita gente com essa isenção e eu vou tributar os mais ricos. Professor, primeira pergunta que você vai fazer, e algumas perguntas são bem relevantes. Isso seria um novo imposto? Não é um novo imposto, tá? Essa regra aqui, ela não cria um novo tributo. Ela não aumenta a alíquota geral do imposto de renda. O que muda é que essas pessoas com altos rendimentos, atualmente elas pagam pouco imposto proporcionalmente ao que ganham, e eles vão ter uma porcentagem mínima a mais, adicional. E é isso que foi trabalhado e tem sido trabalhado aqui pela mídia. Quais são os grandes problemas aqui? O primeiro grande problema é que os municípios e os estados, e especialmente os municípios menores, estão dizendo, olha, com a parte do imposto de renda que é cobrado na fonte, especialmente os servidores públicos, ele fica com o município, essa isenção que está sendo dada pela União, no fundo, ela está atacando o orçamento dos municípios. Então, os municípios eles estão à frente de prefeitos, né? Já está acionando a Câmara dos Deputados, o Senado, para dizer assim, aí, cuidado, porque isso aqui vai impactar no meu dia a dia. Não vai ter nenhum tipo de compensação para isso? Bom, a União pode fazer isso? A União ela pode fazer, né? O Supremo já disse que, como o imposto de renda pertence à União, ela pode sim dar alguns descontos ou criar. É óbvio que isso aqui vai criar uma repercussão financeira nos municípios. Não sei se o Supremo vai mudar de opinião e dizer que para a União fazer isso, ela vai ter que compensar, vai ter que dar algum valor financeiro para os municípios. Isso aí a gente vai ter que averiguar para ver como é que isso vai se a justiça vai ser modificado. O primeiro ponto é que esse é um projeto de lei que ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. O texto pode sofrer sim alterações, né? Então pode ser que haja essa compensação ou não, pode ser que haja um corte de gastos, pode ser que mudem aquele teto, aqueles valores. Pode ser que mudem as exceções. Agora, se isso for aprovado, começa em 2026. Por que só começa em 2026? Porque a gente tem que respeitar o princípio da anterioridade. Então, suponha que ele aprova esse mês. Aprovou esse mês, não vale para agora. Por quê? Por mais que a gente tenha ali uma redução imediata, né, para as pessoas que ganham até R$5.000, a gente teve um aumento para outras pessoas. E aí, o princípio da anterioridade, ele justamente está aí quando você quer prejudicar a situação do contribuinte, né? Prejudicar, agravar a situação, instituir um tributo. Bom, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, por favor, comenta aqui. Tentei explicar de maneira um pouco mais clara, bem mais detalhada, e espero que a gente consiga aprofundar mais esse tema e também as discussões ao longo do ano. Me diz o que é que você acha de verdade. Vamos lá, um grande abraço, fica com Deus, simbora!